A Universidade Federal do Maranhão promove, nos dias 10, 11 e 12 de junho, o segundo Seminário Nacional de Questões e Políticas de Currículo e o Congresso Internacional de Estudos em Currículo e Experiências Escolares. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora o professor Danilo Araújo de Oliveira, um dos organizadores do evento. Danilo, bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião. Oi, bom dia, é um prazer estar aqui falando do nosso evento. Nós estamos há quase um mês para a realização, né, na verdade são 2 eventos concomitantes, e estamos muito felizes de estar aqui, obrigado pelo espaço. Maravilha, isso lá em Codó, né, a 290 quilômetros de São Luís, cidade linda. Sim, Codó, e é super importante, né, a realização de eventos como esse no interior do estado. Muitas vezes os estudantes que moram nessas regiões mais afastadas ficam limitados a participar de eventos como esse, né? Do meu conhecimento, é a primeira vez que a Universidade Federal do Maranhão, no campus de Codó, recebe um evento internacional com essa dimensão. E os estudantes estão super empolgados para que chegue esse momento, e nós também, né, enquanto universidade, fazendo movimentar a ciência no interior do estado, interiorizando a educação, a ciência, oportunizando debates com palestrantes internacionais e nacionais de renome de grande importância. A gente com certeza sabe que não é fácil coordenar, né, enfim, realizar um evento dessa monta, né, ainda mais um congresso internacional. Enfim, como está sendo essa experiência? Olha só, com muitos desafios, viu? Porque primeiro de trazer os palestrantes para o interior, né? Porque chega aqui na capital, como que movimenta esse pessoal, a infraestrutura envolvida, né? O nosso evento tem financiamento da FAPEMA, mas esse valor não é o suficiente. A gente ainda está tentando fazer outras parcerias para viabilizar a realização desse evento. É um movimento de resistência também, né, para que a gente demonstre que é possível sim fazer eventos como esse no interior do estado. Maravilha. E tendo como substrato, né, professor, as questões relacionadas à curricularização. Eu queria que você explicasse, né, de uma maneira bem objetiva, né, porque a coisa ela é muito aprofundada, né, enfim, exige aí um certo afinco, enfim, e as múltiplas participações, né, a interseccionalidade, né, práticas curriculares de resistência. Enfim, explicando um pouco o que é isso, né, a curricularização. Então, a temática central do evento é do campo curricular, né? O currículo, ele é constituído, ele é conhecido predominantemente como um campo de disputas, né? Um campo de contenda, visto que os conhecimentos produzidos em um currículo produzem subjetividades de determinados modos. Então, nós mobilizamos os aportes teóricos da interseccionalidade para pensar, portanto, gênero, sexualidade e raça na produção curricular. E aí a gente recebe especialistas dessas diferentes áreas para discutir quais são os impactos de pensar isso no currículo. Certo, isso aí leva, claro, a problematizações, né, como você já disse, essas subjetividades, né, enfim, as pessoas no dia a dia, né, na maioria das vezes passa até batido, né, esse tipo de coisa, esse tipo de concepção que existe de fato, né. Enfim, como é isso na prática, né, na sala de aula, ou então na vida acadêmica, enfim? Então, como você bem falou, né, essas questões de gênero, sexualidade e raça, elas atravessam a escola o tempo inteiro. Ainda que o currículo oficial diga que não, ainda que o currículo oficial tente anular essas temáticas, né, porque elas fazem parte da nossa subjetividade. Jogar por debaixo do tapete. Impossível, né? Isso, né, porque os corpos, né, eles estão vibrando dentro da escola com as suas marcas, e essas marcas, elas são predominantes, né. Então, por exemplo, mesmo com a aprovação de uma lei que demanda que a escola discuta as questões de raça e etnia, diversas pesquisas têm demonstrado que elas ainda continuam sendo silenciadas na escola. E numa sociedade como a nossa, extremamente racista, misógina, homofóbica, demanda que a escola traga esses debates, sim,
para o campo da visibilidade, né, para que a gente chame os professores em formação, os professores que estão em atuação para discutir com a gente essas temáticas. E aí está uma questão forte do nosso evento, né, nós estamos articulados com a Prefeitura Municipal de Codó para que os professores da educação básica estejam lá com a gente, refletindo sobre essas questões, os alunos todos envolvidos, né, os nossos professores da graduação também, então mostra isso aí, a importância do nosso evento. Você fala aí justamente sobre o envolvimento, né, da prefeitura, presume-se aí que as questões relacionadas à escola, porque, acima de tudo, é uma coisa que está na anterioridade, né, da própria universidade. Isso já, como você falou, né, está nas salas de aula, né, enfim, no ensino médio, e coisas relacionadas. Qual a importância justamente de congregar todos esses entes, digamos assim, né, não só do ensino superior, né, da graduação, como também do ensino médio, né, a formação de alunos também, de quadros e de professores também. É bom que os professores também estejam dentro desse terreno, digamos assim, né, onde esses embates acontecem, né, e essas coisas relacionadas a esses atritos, né, que pode-se dizer atritos, enfim, a importância justamente de envolvimento de todos esses entes sociais. A gente não faz educação sozinhos, né, os professores universitários, e a gente precisa... A família é importante também. Família é né? importante também, a gente precisa chamar a sociedade para o debate, né, e a importância, portanto, da universidade como espaço aberto de articulação de diferentes setores da universidade para discutir com a gente, né? A gente produz ciência não para, mas com essas pessoas, para que elas falem também a partir das suas próprias vivências, né? Como que elas enfrentam esses dilemas com essas questões no seu dia a dia e reflitam com a gente para a gente pensar não respostas, mas para a gente pensar alguns mecanismos de resistência mesmo frente a essas questões. E os professores são o nosso principal foco, né? Porque eles estão na sala de aula, eles estão vivenciando essas questões cotidianamente, que se renovam de diferentes maneiras. Então, eles são imprescindíveis nessa articulação. E nós estamos muito orgulhosos de que diversos professores estarão lá com a gente nesse evento. Professor, a falta do diálogo é que também pode-se dizer, eu pergunto, né? A falta de diálogo é que é o grande gargalo, enfim. O dialogar, falar sobre essas coisas, problematizar, né? Não jogar debaixo do tapete, como eu havia falado antes. O diálogo ele é tão simples, né? Mas é também uma coisa tão complexa. Por quê? Tem um autor no campo do currículo, né, o William Pinar, que ele fala que o currículo é uma conversa complicada. E num diálogo, a gente vai sim ter embates, né, mas é importante esse momento de dialogar, né, juntos, para que a gente vive num momento de muita polarização no país, né, já há algum tempo, porque cada um fica com suas opiniões. E eu digo muito para os estudantes, meus estudantes, por exemplo, que a ciência não é um campo de opinião, né, é um campo de discussão científica. E é importante reiterar que essas temáticas são temáticas de investimento científico. E aí chamar a população para um debate a partir de uma discussão científica, né, sem negociação e sem chamar essas temáticas de ideologia, né, mas como construção de conhecimento, é super importante. Mas a gente quer ouvir também, a gente quer ampliar as possibilidades de parcerias para que a gente faça, como diz a autora Judith Butler, né, para que a gente faça alianças. Para a gente finalizar, professor, vamos falar um pouquinho sobre a programação, né, que está recheada, tem muita gente, né, afinal são 3 dias de evento, só lembrando novamente, né, nos dias 10, 11 e 12 de junho, lá no Centro de Ciências de Codó. Enfim, vamos destacar um pouco essa programação? Nossa, a nossa programação está excelente, muito diversificada, com diversos representantes
com essas temáticas de gênero, sexualidade, raça e etnia, como eu falei, e com diversas universidades envolvidas, né? Temos a UFRJ, a UERJ, a UEPB, a UFJF, a UNEB. Então, será um momento de muitas trocas mesmo, né? Nós destacamos, mas também com palestrantes locais da nossa universidade, né? Porque a gente precisa valorizar. Competente, claro. Sim, a gente precisa valorizar a nossa universidade, a construção do conhecimento de quem produz aqui com a gente. Então, nós temos mesas, inclusive, com foco para discutir as questões de como que a gente tem produzido currículo no estado do Maranhão. A gente abre o evento com uma palestra internacional, né, com professores da Universidade de La Plata, que será online. Então, no dia seguinte, a gente tem a mesa de abertura com a professora Fernanda Rodrigues, que é daqui, da professora da UFMA, é uma mulher negra, super competente, que já palestrou, inclusive, em Harvard. Nós temos o professor Marcos Lopes, que é da UESB. Teremos os professores Rafael Honorato, da UEPB, a Rita Frangella, da UERJ, que são referências nos estudos do currículo. Teremos uma mesa com professores da UFMA, da UERJ, e também vamos finalizar a nossa mesa com o professor Anderson Ferrari, que é uma referência no campo dos estudos de gênero, e o professor José Rodolfo também, que é da UEPB. O nosso evento já conta com 535 participantes inscritos, entre participantes online e presencial. Nós teremos o nosso auditório é pequeno, né, mas em capacidade de 210 pessoas, estão esgotadas. Então, teremos evento com auditório lotado. Foram realizadas 105 submissões de trabalhos para serem apresentados. Então, é a segunda edição do evento, mas um evento que já surge com uma marca consolidada como evento de currículo no estado do Maranhão. Maravilha. E a gente torce para que tudo dê certo lá. E claro, né, parabenizando vocês pela organização, o pessoal do Centro de Ciências de Codó, um abraço, com certeza, e também da universidade como um todo, né. Enfim, conversamos aqui com o professor Danilo Araújo de Oliveira. Ele é um dos coordenadores do segundo Seminário Nacional de Questões e Políticas de Currículo e também o Congresso Internacional de Estudos em Currículo e Experiências Escolares, eventos, né, melhor dizendo, que vão acontecer nos dias 10, 11 e 12 de junho, lá em Codó, no Centro de Ciências de Codó, a 290 quilômetros de São Luís. Professor Danilo, muito obrigado pela sua presença, suas informações, tá? E boa sorte lá no evento. Muito obrigada, agradecemos ao espaço e convidamos toda a comunidade para ir discutir currículo com a gente no evento. Muito obrigado. Maravilha. Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br e também nos tocadores de áudio podcast. Até a próxima. E assim a gente finaliza a edição de hoje do Jornal Rádio Universidade, prometendo voltar amanhã com muita informação a partir de 7h10. Agora você fica com Mayra Nogueira, com Sessão das 8 e muita música boa para você aqui na Rádio Universidade. A gente volta amanhã, portanto, um abraço, bom dia. É isso aí, eu continuo com você trazendo já o Sessão Delas. YC 626, Rádio Universidade FM. 106,9